Votos de muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso e o vosso programa Fala Tudo. Aqui onde não há censura, aqui onde vamos ouvir a verdade na primeira mão. Nós temos o nosso convidado, não é? Ele que é o secretário-geral do Bloco Democrático, não é? É o Moata Sebastião. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, caro jornalista. Obrigado pelo convite. Moata, então, como vai a sua trajetória atualmente? Bom, nós estamos afincadamente a trabalhar pelo partido e, em consequência disso, pelo país. Uma jornada que assumimos há 2 anos e tem sido gratificante, não só pelos resultados, mas sim pelo espírito e a compreensão que temos do trabalho e da contribuição que podemos dar aos angolanos. Ok. Há uma informação recente, não é, que diz que o Bloco Democrático quer quadros mais capazes para o seu quadro pessoal. Sim, nós estamos numa dinâmica de reestruturação do partido, um compromisso assumido pelo partido há sensivelmente 6 meses. Nós entendemos que é a altura do partido afirmar-se na arena política nacional, mas para o efeito era importante que o partido definisse prioridades, e dentre as quais está a questão da qualificação dos nossos quadros. Ok, mas os membros da sociedade civil também podem. Portanto, nós internamente nós temos a preocupação de qualificarmos nossos quadros, dirigentes sobretudo, mas nós, como sabem, nós somos um partido muito alinhado à sociedade civil, né? E nós temos a sociedade civil como a base da nossa sustentação política e talvez até o parceiro ideal para as lutas, e porque é assim que se configura o Bloco Democrático desde a sua fundação. Nesse quesito, que nós estamos a fazer ainda é fazermos o trabalho interno para melhorarmos a nossa qualidade pública, e aqui é onde está a necessidade depois de estarmos nas lutas com a sociedade civil de forma qualitativa. Okay. Quais são os programas que o Bloco Democrático tem para o bem-estar, não é, para a sociedade em geral? Bom, nós temos fundamentalmente como base de defesa a cidadania. E como sabe, a cidadania é tudo aquilo que representa, que permite dar valor ao que as pessoas são do ponto de vista da sua existência como cidadãos. E, portanto, para nós era importante que a cidadania pudesse ser traduzida no dia a dia dos angolanos, mas também entendemos que, com a participação cívica de todos nas lutas que Angola apresenta como lutas reivindicativas e não só, é possível transformarmos o país numa nação que possa efetivamente ter em conta o angolano, num país que possa efetivamente promover a justiça social, e é isso que nós defendemos, um país que possa efetivamente olhar para a distribuição das riquezas, que todos possam ser beneficiados, né? Então, para nós é interessante colocarmos o cidadão na primeira linha da agenda das prioridades, e com isso buscarmos aquilo que efetivamente possam concorrer para a sua realização, uma educação de qualidade, saúde de qualidade, habitação. Portanto, tornar o angolano rico igual é o país do qual nós todos vivemos. Ok. Moata Sebastião, nós podemos verificar que há uma semana atrás, não é, nos apercebemos da subida, tivemos o conhecimento da subida do preço do combustível. E que análise fazes, não é, desta subida? O que é que pode influenciar? Pode mudar a vida dos angolanos, melhorar a vida dos angolanos, essa subida?
ou pode ainda causar vários transtornos, não é? Esta subida do preço do combustível? Bom, nós já fizemos uma declaração pública a respeito, mas não é nada mal voltarmos a falar sobre o assunto. Do nosso ponto de vista, a subida do preço dos combustíveis representa, mais uma vez, ou seja, denuncia mais uma vez a forma inapropriada como o país tem sido governado, né? Mas também, do outro lado, denuncia a tendência que se tem, e porque temos estado a presenciar isso a cada ciclo governativo, que se vão agudizando as políticas que têm simplesmente como objetivo tirar o pouco que os pobres têm em termos de economia. E, portanto, esta subida drástica e resultado de uma medida quase que musculada, inconsequente também, poderá efetivamente agravar a situação social e econômica das famílias, porque aqui não serão apenas penalizados os que têm veículos ou máquinas que sustentadas pelos combustíveis, mas é uma cadeia de produção que vai sendo afetada, e porque até nós somos ainda um país importador, né? Nós quase que não produzimos nada, e a nossa economia e sobretudo a cesta básica depende muito do que vem de fora, pelo que esta medida vai agravar a situação das famílias, vai agravar a situação sobretudo dos mais pobres, e com o agravante de que sobem os preços dos combustíveis e já estamos a presenciar a subida também dos outros produtos, a cesta básica sobretudo, mas que continuam estagnados os salários, né? Os salários não sobem, mas sobem os produtos. Pelo que nós entendemos ser uma medida muito inconsequente, porque nós ainda continuamos a não superar a crise econômica que nos assola desde 2014, né? A moeda nacional continua a ser desvalorizada, né, em relação ao dólar e ao euro. Portanto, não existe aqui uma política de estabilização econômica, senão uma política que efetivamente pretende agravar a crise social, a crise econômica que as famílias vivem. Certo, mas antes de se tomar uma decisão, não é, e ser anunciada, de certeza que passou para um conselho, não é? Um conselho de ministro, ou fez primeiramente os estudos que é para ser validado. Por isso é que nós podemos ver que foi anunciado, porque se não se fizesse o estudo, creio que não seria validado. Na tua opinião, o estudo que foi feito foi o estudo apropriado, ou devia ser mais aprofundado o estudo, uma vez que foi validado, não é? E a população, não é, está insatisfeita com a tomada desta mesma decisão? Bom, se foi feito estudo, isso importa dizer que até para fazer maldade é preciso fazer estudo. E o que fizeram com os angolanos é uma maldade, né? É uma maldade, diga-se de passagem. O que, reitero dizendo, foi uma medida inconsequente. Foi uma medida inconsequente na medida em que nós continuamos a ver ainda famílias vivendo a linha da pobreza, né? Até o pessoal empregado ainda não consegue ver os seus salários. Portanto, a inflação continua a ser alta ainda, né? A economia não acompanha a dinâmica salarial, né? Nós temos uma discrepância enorme, aquilo que as pessoas têm de rendimento mensal e aquilo que o mercado oferece para a sobrevivência dessas pessoas. Portanto, nós consideramos ser drástica essa medida, pelo que não adianta só que o Conselho de Ministros reúna, é preciso que o Conselho de Ministros reúna e pense aqui em Angola e que angolanos ele tem, né? Que gente tem para governar. Nós temos, infelizmente, um governo que continua insensível, e esta medida demonstra mais uma vez esta insensibilidade que nós temos estado
várias vezes a trazer à tona para a discussão e a nossa crítica. Portanto, essa insensibilidade continua ainda a vigorar e se torna na lógica da governação do regime, pelo que não se pode esperar muita coisa, né? Não se pode esperar muita coisa. Até podemos ver que houve manifestações em algumas províncias, não é? Benguela, Luanda ainda não tivemos, e a outra é Lubango também teve, não é isso? Sim, as manifestações são consequências das medidas muito mal tomadas. Okay. O povo não está a se manifestar porque quer fazer vaidade na rua, está a manifestar-se porque sente-se prejudicado. E aqui onde está a importância dessa consciência cívica que eu falava no princípio. As pessoas precisam começar a compreender de que as vítimas da má governação somos todos nós, independentemente da nossa forma de pensar, das nossas concepções ideológicas ou partidárias. É preciso que continuemos a levantar a bandeira da defesa da cidadania e, sobretudo, da má governação e criticá-la, combatê-la, porque é responsabilidade de todos nós. Certo. Nessa ordem da ideia, eu queria também saber, diante do Mata Sebastião, porque nos apercebemos que vai haver uma manifestação no dia 17 de junho do mês corrente, não é, que está em curso, e nos apercebemos que houve uma conferência de imprensa também da parte da sociedade civil e dos ativistas que fazem parte das organizações sem fins lucrativas que lutam pelo bem-estar da população. Que análise fazes diante dessa atitude da sociedade civil? É uma atitude boa, louvável e que nós, Bloco Democrático, apoiamos. Nós apoiamos e nos próximos dias, hoje ou amanhã, vamos emitir um comunicado convidando todos os militantes do Bloco Democrático a se juntar a esta iniciativa da sociedade civil. Porque é esse tipo de iniciativa que nós precisamos no país. Nós precisamos fazer lutas conjuntas e nós não podemos continuar a termos lutas isoladas. As pessoas precisam solidarizar-se com as causas com as quais nos identificamos. E esta marcha do dia 17 é realmente esta necessidade que o país precisava. E aqui importa dizer que a marcha foi convocada para repudiar, primeiro, a subida dos preços dos combustíveis, mas também repudiar a intenção do governo de controlar as organizações da sociedade civil. Porque, sobretudo, esse segundo ponto demonstra uma regressão significativa à nossa democracia, que ainda não amadureceu. E, portanto, não podemos continuar a patrocinar medidas de gênero, a aceitar que leis como estas, que tendem a todo custo a asfixiar a liberdade de expressão, anular o espaço de fala das pessoas, das organizações. Portanto, nós apoiamos e nós, Bloco Democrático, eu pessoalmente estarei nessa marcha em solidariedade a todos aqueles que ainda pensam que é possível lutarmos juntos para salvarmos os angolanos deste regime que continua a não respeitar os direitos fundamentais. Certo. Acredita que aqui em Angola ainda há liberdade de expressão, há democracia? A democracia é um processo que constrói-se e, como disse, a nossa democracia ainda não amadureceu. E era importante que nós continuássemos a patrocinar atos ou ações que possam efetivamente tornar a democracia madura. Portanto, com ela também a liberdade de expressão. Portanto, um país não efetivamente democrático, não é possível que a liberdade de expressão seja efetiva. Há sim alguns espaços de fala, algumas liberdades, mas não são de todo positivas na medida de que ainda nós sentimos limitações também. Portanto, quando, por exemplo, muitas manifestações são reprimidas, é sinal de que nós não temos ainda uma abertura democrática que possa efetivamente tornar possível que as pessoas exprimam o que sentem, exprimam o que pensam.
Portanto, tanto um quanto o outro é um processo, nós precisamos fazer parte de toda a dinâmica que tendem para a efetivação da democracia e de uma liberdade efetiva. Ok, mas para que haja democracia é preciso que haja manifestação? Como disse, a democracia é um processo que se conquista. Exato. Se para a sua conquista significar irmos à rua, temos que fazê-lo. Ok. Sim. Pois é, nós ouvimos, não é? E Angola, e não só o mundo, está-se a perceber do que está a acontecer na capital de Angola, não só como também em outras províncias que fazem parte do país, nosso país Angola, de que há uma subida exaustiva dos preços dos bens das primeiras necessidades. Até porque eu ontem ainda ouvi que o pão subiu, não é? Há zonas que o pão valia 100 kwanzas e atualmente está 130 kwanzas. Isso, de certa forma, afeta a vida do cidadão. Claro que afeta significativamente. Como eu disse, as consequências da subida dos preços dos combustíveis são estas. Essa é uma delas. O preço da cesta básica vai subir porque nós importamos tudo, né? Até o mínimo. Nós, por exemplo, nós somos um país, relativamente à questão do pão, não somos um país produtor de trigo, né? Nós importamos o trigo. E o comerciante que importa esses produtos vê-se também na obrigação de alterar os preços, porque a logística do país do qual vêm os produtos, ou seja, até chegar à sua loja, há uma cadeia que vai ocorrendo, e isso tudo vai tendo o seu preço. Portanto, e acho que também não é ilusório isso, né? Isso é consequência das medidas que tomaram. E por isso eu dizia que esta medida é uma medida inconsequente, na medida em que ainda nós continuamos a viver uma situação de que o Kwanza a cada dia vai mais se tornando depreciado. Então, não se pode, numa altura como esta, que o Kwanza não está estabilizado e as importações são feitas em dólares, né? Então, uma pessoa ontem, por exemplo, tomei conhecimento que os 100 dólares já custava 73 mil Kwanzas. Portanto, tu vês que nós temos um salário básico abaixo de 50 mil kwanzas. Portanto, estamos aqui numa situação de crise tremenda e que não se pode pensar nesta situação de forma leviana. É muito triste e revoltante até. E aí o significado de uma luta, porque todos nós somos vítimas dessas medidas. Uma vez que o país possui de várias riquezas, não é? Minerais, por que fala-se somente do preço do combustível? Porque não se investiu noutros setores, né? E porque ainda o discurso, a diversificação da economia é apenas uma falácia, né? Deu-se muita importância ao petróleo e tem-se dado pouca importância a outros setores, né? Como a agricultura, a pesca, e também não havendo um investimento nesses setores que eu acabei de referenciar, é impossível pensarmos numa indústria que possa efetivamente transformar os produtos do campo em outros produtos consumíveis. Portanto, enquanto continuarmos dependentes do petróleo, e a nossa economia é financiada excessivamente através das receitas petrolíferas, tanto os outros setores dificilmente conseguem financiar, com exceção dos diamantes. Portanto, nós ainda continuamos dependentes disso. E a consequência, como disse, é o facto de nós não termos investido em outros setores, e apesar de que ainda se defende a necessidade da diversificação da economia, uma medida que só tem parado ao nível do discurso. Sabemos que também existem aí programas que estão aí para financiar outros setores, como a agricultura, a pesca e outros tal. Mas há um dado tempo nós percebemos a ineficiência disso, como já houve no passado. Pronto, se a abertura nós não ainda queremos analisar a abertura, mas estamos a querer aqui ver a eficiência dessas políticas, né?
porque existem questões que não podem ser pensadas ao nível da superestrutura. É preciso ouvir aquelas pessoas que trabalham. Portanto, nós temos organizações da sociedade civil que têm uma linha de atuação diretamente voltada para a agricultura, e talvez essas organizações não foram ouvidas, né? E outras até foram ignoradas por talvez terem muito críticas ao regime. Pelo que qualquer programa que possa efetivamente ser sustentável do ponto de vista social, era importante que fosse objeto de uma escutação, de uma consulta pública, e ouvir as pessoas que têm experiência no setor seria importante. É só pena de termos um programa igual que tivemos no passado, no consulado anterior do presidente Jesualdo dos Santos, né? Existiram vários programas para financiar a economia, a agricultura, a pesca, por exemplo, e que não deram em nada, e que apenas serviram para patrocinar a corrupção. E aqui também vai o apelo sobre esses novos programas, o Panapesca e tantos outros, estarmos atentos se isso não está a financiar a corrupção, e porque as limitações também já ouvimos das limitações, as várias limitações que existem para que as pessoas possam ter acesso a esses financiamentos. Mas esses programas de certa forma ajudou no crescimento da produção nacional, uma vez que atualmente temos o grupo Carrinho, não é? Leonor Carrinho, que também tem trazido, não é, alimentos à mesa dos angolanos, e não só a produção nacional por parte de algumas indústrias locais tem feito com que nós paremos de importar produtos em outros países em grande escala. Meu amigo, você não está a importar cereais, você importa milho, e nós aqui temos terras que podem produzir milho. Portanto, é uma utopia. E a Carrinho não pode ter o monopólio disso. É preciso abrir, mais gente precisa estar nesse setor. Não se pode querer confundir o monopólio de uma empresa para um setor específico como se estivéssemos a ser um país autossuficiente. Isso não é verdade. Portanto, a tal reserva estratégica alimentar quase que não funcionou, né? Nós torramos, como se diz, né? Muito dinheiro para termos pouca coisa. Portanto, não concordo que com a existência da Carrinho os produtos chegaram com muita facilidade à mesa dos cidadãos. É mentira isso. Portanto, é preciso desmistificarmos isso e acharmos e continuarmos a bater de modos que não existam monopólios, né? Sobretudo nesse ponto de vista. Se as pessoas estão a morrer de fome, era importante que a economia, o financiamento ao setor agrícola fosse mais aberto, né? Que não houvesse o monopólio desse setor para um grupo minoritário como é a Carrinho, como defende. Yeah. Mas a outra coisa que eu queria saber é sobre os bens que estão a ser produzidos pelo nosso país e de certa forma têm vindo, não é, a ser tem sido exportado a partir de outros países, também da lusofonia e muito mais. Mas além disso também eu queria saber quais são os mecanismos apropriados que devia ser utilizado para que o Kwanza não fosse depreciado, não fosse desvalorizado. Bom, eu não sou economista. Essa questão é difícil de responder, não sou economista. Mas eu acho que se nós tivéssemos efetivamente aplicado o plano da diversificação da economia, talvez tivéssemos alguma margem de manobra para termos um Kwanza cada vez mais valorizado, né? E eu acho que o Kwanza só é depreciado porque a nossa economia, por ser quase que totalmente dependente das importações, é difícil termos isso, porque o importador não compra lá fora em Kwanza, compra em dólar. Okay. Talvez seja isso, mas
De resto, não sendo economista, não consigo discutir isso com alguma profundidade. Essa é a minha visão. Ok. Você que nos assiste a partir da sua tela, não é? Este é o programa Fala Tudo e nós estamos aqui com o secretário-geral do Bloco Democrático, Moata Sebastião. Ele também está a nos dar os seus pareceres diante da realidade do país, daquilo que posteriormente está ou vai acontecer nos próximos dias. Estamos a falar da manifestação, estamos a falar da insatisfação, não é, do povo angolano, e como representante do povo também está aqui para dar o seu parecer e encorajar. Moata Sebastião, diante da situação que o país atravessa nesse preciso momento, uma vez que, se formos ver atualmente, o índice de prostituição cresceu, o índice de delinquentes ou delinquência aumentou uma taxa tão elevada, quais são as consequências ou os meios que levam as pessoas a estarem neste ciclo? A crise social, né? As pessoas... eu não acredito muito que as pessoas crescem, algumas até fazem alguma formação para serem prostitutas. Como não acredito muito que as pessoas sonham um dia ser zungueiros, né? Ou zungueira. Exato. Não acredito que as pessoas um dia sonharam ser roboteiros. Mas a situação social imposta por um governo insensível a todas essas classes tem feito com que as pessoas vão à rua. Independentemente, e essa é a natureza humana, né? O homem precisa sustentar-se. Exato. E é a natureza humana que, para sustentar-se, ele precisa encontrar formas de se sustentar. Bom, não estou dizendo que a forma como essas pessoas vão buscando sustento é a mais legítima. É uma resposta à ausência do Estado, do governo, né? Que não tem sido eficaz, que não tem sido capaz de dar resposta a essas pessoas. Portanto, enquanto nós continuarmos a viver nessa situação de crise social, vamos continuar a ver gente na rua se prostituir para ter o que comer, para dar de comer aos filhos. Vamos tendo gente vendendo na rua, né? E como disse, eles só fazem isso porque há ausência do Estado, do governo aí. Portanto, resolver isso significa termos um governo com coragem para instituir políticas que possam efetivamente responder cada franja da sociedade. E quais são essas políticas? Políticas consequentes, emprego. Nós temos taxas elevadíssimas de emprego, né? A todas as ordens, né? Nós temos um conjunto de aquilo que eu considero exército de desempregados, mas é um desempregado com qualificações. Portanto, não temos gente ainda vendendo na rua que não tem emprego, que não tem formação. Tem gente com formação que está aí na rua porque não existe oportunidade. Portanto, é preciso olharmos para esse setor, endosarmos um pouquinho mais, ou seja, tornarmos um pouquinho mais forte, robusta a nossa economia. Significa também termos capacidade de empregabilidade. Certo, mas também o Estado não vai conseguir empregar toda a gente, nesse caso. Claro que não consegue empregar toda a gente, certo. Mas é preciso que as iniciativas privadas, como esse caso, o vosso estúdio é já um deles, mas não é suficiente. E se for perguntar como é que o dono desse estúdio conseguiu ter isso, é com meios próprios, não tem financiamento. E se um dia ele recorrer para tornar esse estúdio mais qualificado, alguns impasses deverão ser colocados, né? Portanto, não se pode claramente esperar que o governo empregue todos, mas é preciso que o governo também crie políticas para tornar desburocratizada a possibilidade das pessoas serem empreendedoras e poderem empregar outras pessoas. Nesse caso, afirma categoricamente que há muita burocracia? Não é só burocracia. As políticas para o financiamento do setor privado é que não têm sido boas, né? Não têm sido boas. Portanto, uma das questões que faz com que muita gente talvez não vá por ali, e eu tive experiência, é o facto de uma pessoa que está a começar a empreender e já começa a pagar impostos altos, sim. Quando na verdade nem tem condições de pagar
de pagar aqueles impostos. Muitas empresas que iniciaram faliram por conta disso. Portanto, não é possível isso. É preciso criarmos uma medida, uma política que possa patrocinar sim o setor privado e termos também algumas isenções de impostos, porque isso tem muitas empresas que nasceram um dia depois que elas foram criadas, que morreram um dia depois que foram criadas. Isso não deve ser devido à má gestão? Não é má gestão, estou aqui a falar a questão dos impostos, por exemplo. Isso é pesado, isso é muito pesado. Portanto, é preciso criarmos aqui uma política que possa efetivamente tornar viável isso, né? Ajudar que os novos empreendedores consigam, pelo menos num ano, ainda viver um ano de graça para se afirmarem, porque o que eu vejo é que quando as pessoas criam empresa, regularizam toda a documentação, a partir daí começa a contar, a AGT está atrás dos impostos, mas tem empresas... Tem pessoas que começam com esses projetos não têm ainda a capacidade de pagar imposto. Portanto, mas é muito pesado. Paga imposto quando estás a vender alguma coisa. Exatamente, quando estás a vender alguma coisa. Sim. Mas tu vês que nem sempre as pessoas têm... as empresas que iniciam começam já a render. Mas também do outro lado está a questão da não qualificação das pessoas. As pessoas, todo mundo quer ser empreendedor, mas as pessoas não conseguem ter um suporte, não existe uma agência que ajuda a formar, a instruir, a orientar os microempresários que vão surgindo. Pelo que eu acho que se houvesse essa ajuda, talvez muitas pessoas que têm iniciativas teriam conseguido fazer alguma coisa e dar emprego a algumas pessoas. Também vem da parte do Estado ou do setor privado, pessoas com visão e capacidade de dar resposta a esta situação? Bom, você quando cria uma empresa, você não vai ao setor privado, você se torna privado depois de ser reconhecido pelo Estado. Portanto, é o Estado que tem que criar algumas condições. Para efetivar o mesmo. Sim. Ok, tivemos esta conversa, não é, aqui no Fala Tudo, e nós ouvimos o secretário-geral do Bloco Democrático, Moata Sebastião, ele que pode abordar situações que têm ocorrido no nosso país e não só, tocar naquilo que seria a solução para a resolução dos problemas que atualmente afetam diretamente a vida dos angolanos. Obrigado para você que nos ouviu, que esteve ligado a mais e fique ligado porque ainda teremos debates do gênero ou conversas do gênero aqui no nosso canal e não perca nenhuma informação. Moata Sebastião, muito obrigado pela entrevista e até a próxima, contamos consigo. Obrigado pelo convite e estamos aqui sempre que precisar. Ok.